Mesmo assentados como estamos, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 28. Nós faremos a leitura a partir do versículo número 3 até o final do capítulo, no versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: Há uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher e lhe disse: Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: Bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: Quem te farei subir? Respondeu ele: Faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: Não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: Como é a sua figura? Respondeu ela: Vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me aquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, já não me responde nem pelos ministérios dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio. Ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor e não executastes o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Ameleque, por isso o Senhor te fez isso hoje. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltavam-lhe forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se de Saul a mulher, e vendo-o assaz perturbado, disse-lhe: Eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi às palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti, como para que tenhas forças e te ponhas a caminho. Porém ele recusou e disse: Não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram, e atendeu. Levantou-se do chão e se assentou no leito. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado, apressou-se e matou, e tomando farinha, a amassou e a cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus servos, e comeram. Depois se levantaram e se foram naquela mesma noite. Vamos orar mais uma vez. Deus santo e bendito, graças te rendemos, Senhor. Louvamos, meu Pai, por tão grandioso privilégio que temos de estar na tua casa, ouvir a tua voz, ser, Senhor, orientados por ti.
Ajuda-nos, ó meu Deus, nesse instante, dando-nos da tua orientação. Dá-nos graça, Senhor, falando ao nosso coração. Alerta-nos, mas também, Senhor, nos anima com a tua graça. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos isso. Amém. Qual é a pior coisa que Deus pode fazer conosco? Algumas pessoas diriam, o pior que Deus pode fazer conosco é nos tirar a saúde, por exemplo. Se Deus nos tira a saúde, tudo perde o sentido. O pior que Deus poderia fazer conosco é nos fazer entrar numa situação de necessidade absoluta, nos deixar permitido, nos deixar entrar numa guerra, nos colocar em sofrimento, coisa desse tipo. A gente acha que a pior coisa que Deus pode fazer é nos dar algum castigo físico, alguma coisa que nos traga sofrimento assim. Mas, na verdade, meus irmãos, a pior coisa que Deus pode fazer conosco é nos abandonar. Na verdade, quando o Senhor nos abandona, meus irmãos, já estamos vivenciando o juízo e o inferno ainda em vida. Ser abandonado pelo Senhor é a certeza de que o Senhor não mais tratará conosco, que não mais será possível sermos alvos de arrependimento, que nós não mais conseguiremos sair do pecado que nós nos encontramos. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, vai nos dizer exatamente isso, que por causa da idolatria dos homens, Deus os entregou, Deus os deixou, os abandonou, para que eles cometessem todo tipo de pecado. A pior coisa que Deus pode fazer é deixar a gente fazer o que a gente quer, deixar a gente correr solto, porque isso desde si já é um juízo que nos conduzirá ao inferno. E quando isso acontece, meus irmãos, nós vamos nos lembrar que a graça do Senhor foi retirada desta pessoa. Isso por quê? Porque toda vez que o Senhor fala por meio da pregação, toda vez que o Senhor fala por meio da leitura devocional das Escrituras, nós estamos sendo agraciados. Mas é triste quando nós recusamos ouvir a voz de Deus. É terrível quando nós, dia a dia, ouvimos o que Deus quer para nós e, insistentemente, deixamos de lado, não queremos ouvir e atender a sua voz e abandonamos o Senhor em troca de outras coisas. Por isso mesmo, Salomão, em Provérbios, capítulo número 1, nos diz o seguinte: então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Esse é o juízo de Deus. Quando nós deixamos de ouvir o Senhor, querendo ouvir somente os nossos próprios conselhos, e o Senhor resolve atender-nos, abandonando a cada um de nós. No texto que nós acabamos de ler, vai mostrar um homem abandonado e vai mostrar as consequências de um homem que foi abandonado por Deus. Saul, meus irmãos, tinha tudo para ser um rei excelente. Foi escolhido pelo Senhor, tinha porte físico, tinha aparência, tinha riqueza, tinha um bom nome. Tudo foi organizado para que Israel se juntasse ao redor dele. Deus fez promessas de que se ele andasse de forma correta, Deus iria consolidar o reinado dele e queria dar tudo certo. Mas por 2 vezes Saul pecou contra o Senhor. Por 2 vezes Saul fez o que era errado. Na primeira vez poupando um povo, depois tentando sacrificar o Senhor. Nesses 2 momentos, no primeiro momento o Senhor tirou dele a dinastia. Os filhos dele não iriam ser rei. No segundo momento, o próprio reinado foi tirado dele. E naquele dia mesmo o Senhor escolheu para si um novo rei. Escolheu Davi para substituí-lo. Saul então foca todas as suas atenções agora para derrotar o seu inimigo, que é Davi. Passa a perseguir Davi o tempo inteiro. Nós vimos que Saul tem uma série de deficiências morais. Ele não tem palavra, ele não tem coragem, ele tem uma série de deficiências, mas principalmente deficiências espirituais. Ele tem uma perspectiva de religiosidade. Para ele, o que vale são as normas externas e não o coração. Ele não está preocupado em servir a Deus, ele está preocupado em servir a si mesmo.
quando ele precisa, ele procura Deus. Mas quando ele quer fazer as coisas do jeito dele, ele não está nem aí para o que Deus quer que ele faça. Ele não está preocupado em obedecer a Deus. E como consequência, ele viveu a vida toda assim. Viveu a vida inteira fazendo exatamente o que queria e nunca seguindo as ordens do Senhor. O texto começa a nos dizer que está se organizando a última guerra de Saul. Davi, meus irmãos, tinha fugido e ele tinha encontrado uma certa coragem no capítulo de número 26, onde ele diz que o Senhor iria tomar conta, ele cheio de fé. Capítulo 27, ele dá uma vacilada, ele vai para a região de Gate, procura um rei chamado Aquis, se junta a esse rei, engana esse rei, mas está vivendo com ele. Talvez animado pela possibilidade de ter Davi do seu lado, porque eles tinham medo de Davi, eles não tinham medo necessariamente de Saul. Eles se organizam agora num exército para guerrear, versículo de número 1 do capítulo 28. Se organizaram para pelejar contra Israel. Aquis acha que vai contar com Davi, nós vamos descobrir a semana que vem que não, Davi não vai para essa guerra, mas todos os filisteus se juntaram juntos para guerrear contra Saul. E o texto terminou a semana passada mostrando essa condição, todos os filisteus juntos contra Saul. O texto que nós acabamos de ler começa com duas informações que são a base para que a gente entenda o que vai acontecer em seguida. A primeira informação está aí no versículo 3. Samuel tinha morrido. Samuel morreu lá atrás, mas o texto faz questão de dizer aqui, Samuel não estava mais entre nós, Samuel tinha morrido. Todo Israel tinha pranteado e que ele tinha sido sepultado na sua cidade, lá em Ramá, versículo número 3. Então, primeira constatação, não existe mais Samuel para ajudar Saul. Segunda constatação, foi uma coisa boa que Saul fez. O texto nos diz que Saul, ele desterrou os médios e adivinhos. Isso aqui, na verdade, meus irmãos, é uma determinação do Senhor, Deuteronômio capítulo 18, Levítico capítulo 20, de que não deveria haver em Israel consulta a mortos. Então, de forma bem clara e objetiva, Deus tinha proibido o espiritismo. Deus tinha proibido todo tipo de consulta a morto e adivinhações. E Saul fez uma coisa boa, que foi desterrar, botar para fora da terra todas essas pessoas que faziam esse tipo de consulta em Israel. Só que, queridos, de repente nós descobrimos que essas duas coisas agora vão fazer uma diferença enorme na vida de Saul. Porque Saul foi abandonado por Deus. E quando se é abandonado por Deus, a gente entra num círculo de medo, pavor, pecados e morte. É isso que o texto vai nos mostrar. Por isso que veja aí no versículo de número 4. Uma vez dizendo que Samuel estava morto e que não havia em Israel nenhum adivinho, porque Saul tinha expulsado a todos, versículo 4 diz assim, ajuntaram os filisteus e vieram acampar-se em Sunem, ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Eles foram se acampando em regiões distintas da tribo de Issacar. Se você for para o capítulo 29, você vai ver que eles se acamparam numa região chamada Afeca e outra em Jezreel. Ajuntaram os seus filisteus, todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Era ali onde haveria de haver a batalha. A batalha ia ser na região montanhosa de Gilboa. A questão é que, de onde eles estavam, era possível observar a movimentação dos exércitos. Saul tinha um bom exército, não podemos esquecer. Ele tinha 3.000 homens bem treinados. E na hora de convocar, Israel inteiro podia estar junto. Só que, ao que tudo indica, os filisteus vieram com toda a força bélica que eles possuíam. E não era pouca gente, não. É tanto que o texto vai nos dizer que Saul, versículo número 8, aliás, versículo número 5, foi observar o acampamento. Ele olhou o acampamento dos filisteus. Ver o acampamento dos filisteus, meus irmãos, foi uma constatação terrível para Saul. Ele não tinha força bélica para encarar um exército daquele tamanho. Ele não tinha como vencer aquilo ali. E toda vez que Israel estava numa enrascada,
e via que não conseguia vencer o seu inimigo, nós vimos eles fazendo isso o tempo inteiro lá no livro dos Juízes. Eles clamam ao Senhor, eles buscam o Senhor. Lá no livro de Juízes, o tempo inteiro nós temos uma espiral de pecado, seguido de arrependimento, seguido de livramento e depois de queda novamente. Então nós vemos o Senhor executando graça lá no livro dos Juízes o tempo inteiro. O povo peca, o Senhor manda um inimigo, o povo se arrepende, Deus manda um libertador. O que Saul quer agora? Saul quer que o Senhor de novo o livre, porque ele sabe que não tem a menor condição de enfrentar um exército da proporção que os filisteus juntaram dessa vez. É um exército grande. Só que agora, meus irmãos, veja o que acontece com o coração de Saul. Ele já sabe o que está acontecendo com ele sabe que o Senhor não está mais ao lado dele. Desde que Samuel morreu, ele não tem mais nada, ele só tem a vontade de perseguir Davi, e o texto nos diz que depois que ele viu o acampamento, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Irmãos, quando nós não temos o Senhor ao nosso lado, qualquer coisa já é motivo suficiente para nos deixar apavorados, bem assustados. E no caso de Saul não é diferente. Por Saul não confiar plenamente em Deus, por ele ter desobedecido o Senhor o tempo inteiro, ele agora, diante da dificuldade, ele vê um problema que o causa pavor, ele está assustado. O texto diz que o seu coração estremeceu, ele está assustado. Muito do medo que nós enfrentamos no mundo, meus irmãos, é diante da realidade de que nós não estamos confiando em Deus de forma apropriada. É por isso que a gente fica com medo do corona. A gente não confia no Senhor de forma apropriada. Mas aqui não, aqui é uma situação bem pior. Porque o que aconteceu aqui é que o medo de Saul se justifica. Por que o medo dele se justifica? Porque Deus não está mais com ele. Versículo número 6. Diz assim: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Saul agora quer o Senhor de novo, ele quer saber o que é que Deus quer para aquilo. Note que Saul só procura o Senhor quando ele está numa enrascada. Ele só quer saber o que o Senhor pensa quando ele não tem como resolver o problema. Quando ele quer fazer as coisas, ele faz do jeito dele. Quando ele não sabe o que fazer, é que ele vai atrás de Deus. Ele só quer que Deus dê um jeito na situação. Só que agora ele encontrou uma porta fechada, como no texto que nós vimos de Provérbios, capítulo 1. O que aconteceu aqui é que ele não deu ouvidos ao Senhor jamais. Ele nunca escutou as orientações do Senhor. O Senhor dava ordens e ele desobedecia. Ele não estava nunca interessado no que Deus queria para ele. Mas ele estava sempre interessado que Deus fizesse alguma coisa para ele. E ele queria talvez uma estratégia de guerra, ele queria talvez uma promessa da parte de Deus, dizendo que vai dar tudo certo. Só que o texto diz que ele não encontrou nada. Por que ele não encontrou nada? Porque ele saiu destruindo tudo enquanto ele caminhava. O texto diz que Deus não fala com ele por meio de sonhos. Deus não fala por meio de sonhos aqui. Era uma forma que Deus usava para falar durante a noite, enquanto a pessoa dormia. Nós vamos ver muitas referências a isso, de Deus falando com as pessoas por meio de sonhos. Só que de repente o texto chega agora e diz que ele não sonha. Ninguém sonha com a resposta do Senhor. Daí vem os dois meios ordinários que Deus usava para falar. O meio extraordinário por meio dos sonhos. Os dois meios ordinários, por meio dos sacerdotes e por meio de profetas. Agora eu preciso lembrar os irmãos aqui de cara o seguinte, versículo de número 6 diz assim, que Deus não falava com ele por meio do Urim. Urim e Tumim eram duas pedras que o sacerdote tinha na estola. Quando você queria fazer uma consulta importante, geralmente consultas relacionadas ao futuro de Israel, não eram consultas pessoais do tipo, com quem eu devo me casar, esses tipos de consultas não eram feitos, mas era como resolver um problema grave de Israel. O rei geralmente procurava o sacerdote, e o sacerdote enfiava a mão e sorteava uma dessas pedras. A gente não sabe como é que funcionava. Ao que tudo indica, era um tipo sim e não. Era assim a resposta.
Só que os irmãos estão lembrados que Saul mandou matar todos os sacerdotes. Que ele mandou matar a cidade inteira de sacerdotes. Porque essa cidade, segundo ele, tinha acolhido Davi. E que se sobrou um único sacerdote que pegou a estola sacerdotal lá de Siló e fugiu com essa estola e foi encontrar-se com Davi. E nesse momento, esse sacerdote está sendo protegido por Davi e ele está em Gate. Como é que Saul agora vai consultar o Senhor se ele não tem sacerdote, ele não tem a estola e, consequentemente, ele não tem Urim e Tumim? Ele simplesmente destruiu uma forma de Deus falar com ele. Ele destruiu o sacerdócio. Em segundo lugar, profeta. Durante sua vida inteira, Saul teve Samuel ao seu lado. Não pense que Samuel era alguém hostil a Saul. Pelo contrário, nós vamos ver Samuel meio frio com relação a Davi. Mas com relação a Saul, é totalmente diferente. Samuel recebe Saul na porta da cidade, leva Saul para casa para comer e conversa com Saul a noite todinha, cuida para que Saul seja ordenado no dia seguinte, fica o tempo inteiro aconselhando Saul. Ele gostava de Saul, ele tratava Saul como filho. Davi ele trata mais ou menos, porque lembre, quando ele chega na cidade, na casa do pai de Davi, ele se interessa pelo filho mais velho, porque era grandão como Saul. Saul era bonito, um cara bem apessoado, era um digno de um rei. Davi não, Davi era um coitadinho lá do canto. Samuel gostava de Saul, mas Saul nunca tinha dado ouvidos à voz de Deus por meio de Samuel. Saul não ouvia profetas. E como Samuel morreu, agora ele não tem um profeta. Ele conseguiu, no meio da sua loucura, destruir todas as formas de Deus falar com ele. Isso é terrível, meus irmãos, porque de repente nós vemos que uma forma que Deus usa de abandonar as pessoas é parar de falar com elas, é parar de dizer a sua vontade para elas. E o que é que isso traz? Isso traz medo. Isso traz medo com relação ao futuro. Nós, como igreja do Senhor, meus irmãos, nós temos um privilégio imenso, mas que a gente costuma ignorar. Deus nos fala por meio da sua palavra. Deus nos fala por meio da sua pregação. Dia após dia nós temos acesso à Escritura Sagrada, mas preferimos ignorá-la e não lê-la, e não buscamos orientação do Senhor para a nossa vida nas Escrituras. Todo domingo nós temos a oportunidade de ouvir a voz do Senhor, mas nós preferimos dormir mais um pouco e, quando estamos na igreja, pensar em problemas, pensar em outras coisas, deixar a mente devagar. E quando nós ainda prestamos um pouquinho de atenção, a gente resolve esquecer antes de chegar na porta, porque o meu time está jogando e eu gostaria de saber qual é o resultado do jogo. Nós abandonamos a palavra, nós abandonamos a voz do Senhor, nós nos recusamos a ouvir Deus falando. E quando nós nos recusamos a ouvir Deus falar, meus irmãos, nós estamos chamando sobre nós o abandono do Senhor. E o que vai acontecer é que o medo vai tomar conta do nosso coração. Acontece que o Senhor nos convida a buscarmos o Senhor enquanto podemos achar, mas que Ele não será encontrado sempre. E vai chegar uma hora que Ele não será mais encontrado. Nós temos um privilégio imenso, nós temos a voz do Senhor. Nós não podemos correr o mesmo risco que Saul correu. Segunda questão, meus irmãos, que nós vemos quando nós abandonamos o Senhor, é que nós passamos a cometer os pecados mais terríveis por causa desse abandono. Como Saul não tem saída, ele não tem a voz de Deus, nem por sonhos, nem por meio do sacerdote, nem por meio do profeta. Ele tem uma ideia terrível no versículo de número 7. Então disse Saul a seu servo: apontai-me uma mulher que seja médium. O texto iniciou dizendo que Saul desterrou todos os médios, que Saul expulsou todos os adivinhos, que era uma coisa boa. Talvez ele tenha feito isso ainda no início do seu reinado, pela influência de Samuel, mas que de alguma forma ele fez a coisa certa, porque o texto das Escrituras nos ordenava que eles deveriam expulsar mesmo, que era proibido Israel consultar morto.
Mas, de repente, o que é que nós encontramos? Encontramos o próprio Saul, aquele que era conhecido como o terror dos espíritas, aquele que era conhecido como aquele que expulsa os espíritas de Israel, chega agora e diz, onde é que tem um centro? Eu preciso encontrar um centro espírita, eu preciso encontrar alguém. Essas consultas eram feitas por meio dessas mulheres. Na sua grande maioria eram mulheres que faziam esse trabalho. E sabe o que é triste ver? É que, primeiro, ele não foi competente o suficiente para expulsar todos. Segundo, os próprios soldados servos dele sabem onde encontrar. Terceiro, Saul quer consultar alguém assim. Veja o nível que o pecado é levado aqui. O desejo de Saul de ter uma fonte de informação que não seja Deus. Ele está desesperado por orientação. E para isso, ele faz aquele famoso jogo que acende uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Ele está disposto a fazer qualquer coisa, porque ele quer obrigar Deus a orientá-lo para que ele possa se livrar dessa. E a maneira que ele encontrou foi, eu vou arrastar Samuel de volta para a guerra. Como ele faz isso? O texto nos diz que os homens, os soldados dele, no versículo 7, sabiam de uma mulher. Eles dizem assim, há uma mulher em Endor, que é médio. Ficava aí uns 17 quilômetros de distância de onde eles estavam, mas tem um problema ainda mais sério. Eles precisavam passar muito próximo do acampamento dos filisteus para chegarem em Endor. Então era uma viagem perigosa, eles tinham que passar próximo do acampamento para viajar 17 quilômetros para chegar até a cidade de Endor. E o que é que Saul decide? Vamos para lá. Ele precisa encontrar essa mulher. Mas vejam a miséria em que o pecado nos leva quando o Senhor nos abandona. O texto faz uma descrição de Saul completamente diferente do Saul lá do início. O Saul lá no início é um homem forte, alto, com cara de guerreiro, rico, honrado, vestido sempre com a sua roupa, com a sua túnica de rei, com a sua lança na mão. Olha o nível que o pecado rebaixa o homem. O texto nos diz, versículo 8, que Saul disfarçou-se. Saul disfarçou-se. 2 motivos. Primeiro, para poder passar próximo do exército dos filisteus e não ser descoberto. Segundo motivo, para que os próprios israelitas não descobrissem. Porque o pecado, meus irmãos, nos leva a uma condição, como diz o apóstolo Paulo, de necessidade de disfarce, porque a gente precisa do disfarce, de esconder a prática do nosso pecado. Ele é vergonhoso, por isso que ele se faz nas trevas. Qual é o horário que ele vai? Ele vai de noite. Um homem que foi ordenado rei pela manhã, está destruindo, se enfiando, disfarçado, com 2 homens de noite, procurando uma mulher numa cidade minúscula, querendo ouvir uma voz de alento. Quando o Senhor nos abandona, meus irmãos, nós abraçamos um pecado no nível em que Ele nos rebaixa à condição que nós gostaríamos de evitar. O que Saul queria evitar, a humilhação, o desgosto, era isso que ele queria evitar. Ele sempre se orgulhou da sua roupa de rei, da sua lança. Agora ele está vestido de trapos, disfarçado como alguém comum, indo em direção a uma cidade, querendo consultar uma mulher necromante. Eu não sei se ele conseguiu disfarçar, porque o texto nos diz que ele procura essa mulher, e quando ele chegou lá para a mulher diz assim, olha, veja só, você sabe que Saul eliminou todos os médios e adivinhos. Você está armando uma cilada para mim, você está tentando me matar. Você quer que eu diga que eu vou consultar para você? Eu dou uma prova para você e depois você me mata. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa, talvez essa mulher não tenha sido enganada, não. Porque, afinal de contas, lembrem, como é que se disfarça um homem com 2 metros de altura? E que era o homem mais alto de Israel. Tem um cara de 2 metros de altura disfarçado. Como é que faz um negócio desse? É impossível disfarçar-se. Então ela provavelmente sabia que era Saul. Então, em primeiro lugar, ela está tentando fazer com que tenha certeza de que ela pode consultar sem correr risco. Segundo, ela está valorizando o produto. Ela está dizendo, olha, hoje em dia encontrar uma médium é difícil, não é fácil não, e eu não estou disposto a morrer por conta disso,
E isso com certeza iria elevar o preço. Pelo jeito ela saiu no prejuízo, porque ela não só, no texto não só não fala que ela não recebeu, como ela ainda gastou. Mas talvez ela estava tentando valorizar um pouco o seu negócio. Mas vejam só, quando a gente acha que o fundo do poço é se disfarçar e ir à noite para tentar praticar um pecado escondido, nós vamos descobrir que tomar o nome do Senhor em vão e blasfemar ainda é uma opção. O texto diz assim, no versículo número 10, Saul jurou pelo Senhor. Vê que coisa terrível. Saul jurou em nome do Senhor. O que ele jurou? Que não ia cumprir uma ordem do Senhor. Vejam, ele toma o nome do Senhor em vão e blasfema contra o próprio Deus. Ele chega e diz, eu juro em nome de Deus que eu não vou cumprir o que Deus mandou fazer. É isso que ele está dizendo. Vejam só que loucura esse homem está fazendo. Ele está abandonando não só a lei do Senhor, ele está se levantando contra o próprio Deus e usando Deus contra Deus. Ele jura para a mulher dizendo, eu não vou fazer o que Deus mandou, que era te matar. Eu juro por ele que eu vou desobedecê-lo. Eu juro por Deus que eu vou desobedecer o Senhor. Nenhum castigo sobrevirá por isso. A mulher então inicia uma consulta e aí começa o texto mais difícil da Bíblia, com certeza. Porque aqui a confusão é grande. Porque o que Saul quer? Quem é que você quer fazer subir? Ele quer fazer subir Samuel. E a partir daí o texto começa a dizer que é Samuel que está falando. E aí fica a discussão, era Samuel mesmo ou não era? Tem um grupo grande de teólogos que afirma que era realmente Samuel. Eu discordo. Então é uma posição minha, se você quer pensar diferente, fica à vontade. Eu discordo por uma série de motivos aqui. Entre tantos motivos que eu discordo, é que, primeiro, a Bíblia nos diz que existe um abismo e que não dá para uma alma de lá voltar para cá. Então, de cara, a gente já tem que... Deus não permite um negócio desse. Segundo lugar, se Samuel lutou durante a vida inteira contra essa consulta à morte, por que Samuel iria justamente agora fazer isso, iria voltar? Terceiro, se Deus abandonou Saul e não usou nenhum dos métodos ordinários para falar, porque justamente agora ele ia usar justamente um método que ele condenou para orientar a Saul. Além disso, o texto nos diz que Samuel errou a profecia. O texto nos fala que no dia seguinte Samuel disse que Saul e os filhos dele deveriam estar mortos. Mas 10 dias se passaram até que Saul morresse. Saul não morre pela mão dos filisteus, como eles disseram aqui. Saul se suicida. Ele errou a profecia. E Samuel nunca errou uma única profecia em vida. Depois de morto, ele ficou meio destreinado. E errou. O texto nos diz que ele sobe. E como é que a Bíblia nos orienta com relação às posições que se encontram os santos? Os santos sempre são colocados como estando em cima. Como é que Saul saiu de baixo para cima? O texto não diz diretamente que era Samuel. O texto diz que Saul entendeu, versículo de número 14, Saul entendeu que era Samuel, e a partir disso se parte desse pressuposto de que era Samuel. Mas a mulher viu alguma coisa? Sim, a mulher viu alguma coisa, mas Saul não. Então, pastor, significa que ela viu? Sim, mas não significa que ela viu o que o texto está dizendo que Saul entendeu o que era. O que é que ela viu? O texto diz assim, vendo a mulher, Samuel gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul, por que me enganaste, pois tu mesmo és Saul? Pastor, o texto está dizendo que ela viu Samuel. Vejam, ele acabou de pedir o que para ela? Ele acabou de pedir que ele queria ver Samuel. Ele diz, eu quero ver Samuel. E ela chega, o texto agora diz, quando ela viu Samuel, ela deu um grito. Ela viu alguma coisa. Ela olha e diz, você é Saul, você é Saul. De alguma maneira, ela agora desmascara Saul. Veja que coisa triste, não é? De repente, o Samuel é desmascarado pelo próprio Satanás. Aliás, Saul é desmascarado pelo próprio Satanás. Você é Saul. Mas o texto continua dizendo assim, ele diz, não tenha medo,
diga o que é que você está vendo. E aí, versículo 3, aí a gente sabe o que ela está vendo. Vejo um Deus que sobe da terra. Isso era um termo que eles usavam muito para esses seres que eles não entendiam. Por exemplo, esse termo que ele usa aqui, Elohim, era usado para Deus, era um termo usado para Deus, com uma forma de descrever um Deus que tem um controle sobre o universo, mas também era usado para anjos. Por exemplo, vai aparecer lá no Salmo, quando diz, por um pouco menor que os anjos o criaste, o termo lá é Elohim também, eram usados para seres que não eram humanos, ou para a alma penada feita aqui. O que ela viu? Ela viu alguém vindo. Ela reconhece? Não. Ela só diz, eu estou vendo alguém. Aí Saul disse, seja mais específico, o que é que você está vendo? Eu estou vendo um velho, um ancião, com uma capa. É isso que ele está vendo. E aí então o texto diz assim, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Saul entendeu que porque era um velho de capa, agora interessante aqui, Samuel em alma tem o mesmo jeito e ainda veste a mesma roupa de quando ele estava em vida. É tipo essas coisas de espectros mesmo. De repente a manifestação ectoplásmica de Samuel tinha a última imagem que ele tinha antes, né? Já velho e de capa. Saul entende que era Samuel mesmo, se inclinou em terra para ouvir. O que é que eu preciso lembrar? Que o apóstolo Paulo nos fala, escrevendo aos Coríntios, que Satanás pode se tornar em anjos de luz, e que ele é capaz de, como mestre do engano, como mestre da mentira, disfarçar-se e imitar qualquer pessoa. E foi exatamente isso que ele fez aqui. Ele está imitando Samuel para destruir a vida de Saul completamente. Como é que nós sabemos que aqui é Satanás? Olha a profecia, olha a fala. Não existe graça, não existe saída, só existe acusação daquele que é o acusador. O texto nos diz então que Samuel passa a falar no versículo 15. Lembre-se, isso é um boneco. Samuel fala. E o que é que Samuel diz? Por que me inquietaste me fazendo subir? Por que você veio me incomodar? Estava tão bem no céu? Por que você veio me aperrear? Saul, versículo 15, mostra que a sua única preocupação ainda é com ele mesmo, não é com Deus. Muito angustiado estou porque os filisteus guerreiam contra mim. Ele tem um problema. Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Ele tem um segundo problema, Deus não o atende. Te chamei para que me reveles o que devo fazer. Ele precisava de alguém para orientá-lo. Ele queria saber o que fazer. As palavras de Samuel são terríveis aqui. Se foi Samuel mesmo, foi a primeira vez que Samuel apresentou ira sem graça. Porque olha só como são as palavras aqui. Por 6 vezes, o Espírito que fala com Saul vai usar o nome do Senhor. Preste atenção. Ele vai usar o nome do Senhor no versículo 16, o Senhor te desamparou. No versículo 17, o Senhor fez isso contigo. No versículo 18, você não deu ouvidos à voz do Senhor. No versículo 18, o Senhor te fez isso. No versículo 19, o Senhor entregará a Israel. No final do versículo 19, o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. 6 vezes o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer. É uma forma de dar a impressão de que Deus está falando, Deus vai executar. Mas note como é que ele lida aqui. Ele trabalha para deixar Saul ainda mais desesperado. O texto diz assim: porque, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo. Ele dá uma informação agora a mais para Saul. Ele diz, não, Saul, Deus não só te deixou, Saul. Você não entendeu. Deus agora está contra você. Essa informação, meus irmãos, é terrível. Porque mesmo que essa seja uma informação que nós vejamos o tempo todo entre os profetas, do Senhor abandonar o Israel, do Senhor se colocar como inimigo de Israel, sempre que Deus fala com Israel, Deus diz, mas se vocês se arrependerem, se vocês se converterem, se vocês voltarem, eu vou retirar de vocês a punição, eu vou livrar vocês. Deus sempre leva em seguida uma mensagem de graça. Aqui não, ele simplesmente está batendo o martelo dizendo, você agora é inimigo de Deus,
Deus está contra você, Ele te abandonou e pronto. Por que você está me procurando? Não tem mais saída, você não tem para onde correr. Deus te deixou, acabou. Acabou. Ele não dá nenhum resultado de graça. Em seguida, ele torna a vida de Saul ainda mais desesperadora no versículo 7. Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio ele te dissera, tirou o reino da tua mão e deu ao teu companheiro Davi. Ele estimula ainda mais Saul diante daquela bipolaridade que Saul vivia, em reinar e perseguir Davi. Ele retoma uma coisa que gastou a vida inteira de Saul e diz, e gera em Saul ciúme, como que dizendo, o Senhor te deixou para pegar Davi, ele está agora com Davi, não com você. Ele não busca orientar Saul dizendo, agora vai e reconcilie-se com Davi, mude de atitude. Não, ele simplesmente constata, Deus tem um preferido, e o preferido não é você, o preferido é Davi. Deus te deixou por causa de Davi. Ele age como um acusador, apontando o pecado de Saul no versículo 18. Tu não deste ouvido à voz do Senhor, e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Ameleque. É interessante porque lá atrás, Satanás agiu como um tentador, estimulando Saul a fazer o que é errado. Mas na hora do aperto, Satanás mostra a sua verdadeira cara, acusando Saul por uma coisa que ele mesmo tinha tentado Saul a fazer. É assim que ele age sempre. Ele vai te estimular ao pecado, para assim que você praticá-lo, ele passar na sua cara dizendo, está vendo? Deus não vai te perdoar mais, porque você fez isso. É isso que ele faz. Ele diz, é por isso, meu querido, que o Senhor te deixou hoje. Ele não diz, se arrependa que o Senhor te perdoa. Ele diz, você pecou e não tem mais saída. Por último, ele traz uma notícia de morte, como um anjo de morte que ele é. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. Você vai perder a guerra, mas não só isso. E amanhã, mentira, tu e teus filhos estareis comigo. Ele diz, amanhã você vai estar morto como eu, e o acampamento de Israel vai estar nas mãos dos filisteus. Notem, meus queridos, que ele tira toda a esperança de Saul. Ele tira toda a esperança de Saul. Queridos, quando o Senhor nos abandona por causa da nossa própria impiedade, a gente quer ouvir a voz de Deus de todo jeito, para ter orientação, para suprir os nossos próprios desejos. Mas a única coisa que nós encontramos é o desespero que Satanás provoca na vida da gente, acusando o nosso pecado, impedindo que a gente consiga enxergar a graça, apontando a destruição completa. Como é que Saul reage a isso? Desespero total. Olha como é que termina o texto. De súbito caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo. Lá atrás ele já estava com medo. O texto nos diz que quando ele viu o acampamento, ele foi tomado de medo e estremeceu o coração. Mas agora ele tem duplo motivo de medo. Ele agora disse que ele vai morrer. Ele agora sabe que vai morrer. Ele diz, eu vou ser destruído. E não só ele vai morrer, os filhos dele vão morrer também no processo. Jonatas vai morrer. Todos os filhos dele vão morrer nesse caminho. E com medo o texto nos diz que ele quase desmaia. Ele caiu. E o texto dá uma explicação, diz que ele estava com fome. A gente não sabe por que ele estava sem comer. Alguns dizem que ele estava sem comer porque ele precisava de jejum para ser atendido por uma médium. Eu creio que ele estava sem comer porque ele não estava conseguindo encontrar apetite diante do desespero. Está tão assustado que ele não come. E aqui, de repente, a mulher olha para um lado, olha para o outro, tem que dar comida para esse homem. O que é que ela está com medo? Aquele grandão morrer na casa dela. Porque se o gigante ele morre na casa dela, ela está com maus lençóis. Se o rei morrer na casa dela, e o cara começou a passar fome, dar um passamento porque está com fome, e ela diz, venha comer, veja só, eu arrisquei minha vida para te dar essa resposta, e você precisa comer agora, faça isso por mim. Ele diz que não quer comer, os homens lá vão, não, o senhor tem que comer, e ele então resolve comer, e olha só o final, meus irmãos, que tristeza é. Essa mulher mata o animal, ela provavelmente tinha um animal de debulha, ela mata o animal, cozinha,
faz pão, dá, ele come, e veja o final, meus irmãos. E após comer, ele se levantou e foi naquela mesma noite de volta para o acampamento. Desgraça na vida desse homem. Ele caiu ao fundo do poço. Ele se entregou aos pecados que ele mesmo jurou destruir. Ele está completamente abandonado por Deus. Quando o povo de Deus não deseja ouvir a sua voz, Deus os abandona. E quando Deus os abandona, eles entram num ciclo de medo, de pecado e de morte. Não tem outra saída. Quando nós abandonamos o Senhor e não queremos ouvir a sua voz, nós entramos num ciclo de medo, de pecado e de morte. Mas eu seria muito parecido com Samuel desse texto se eu não te dissesse outra coisa. Que no Salmo de número 22 está escrito que teve alguém que foi desamparado também, foi abandonado também. E ele mesmo gritou na cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não foi abandonado por causa dos seus pecados, porque ele nunca abandonou a voz de Deus. Ele não foi abandonado porque ele recusou-se a ouvir a voz do Senhor, porque todo o tempo a única coisa que ele queria era fazer a vontade do seu Pai. Mesmo diante do sofrimento e da angústia que ele havia de enfrentar, ele mesmo disse: faça-se a tua vontade e não a minha. Ele não tinha pecado, mas tomou sobre si o meu e o seu pecado. O abandono que ele enfrentou na cruz do Calvário foi por causa do meu e do seu pecado. E ele enfrentou aquele abandono para que eu e você não fôssemos abandonados. Para que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, Cristo na cruz enfrentou o abandono para que eu e você não fôssemos abandonados pelo Senhor, para que eu e você fôssemos insistentemente chamados de volta ao Senhor. E agora, meus queridos, aquilo que foi a desgraça de Saul se torna para nós agora um grande alerta, porque a graça nos dá as condições de nós não sermos abandonados, não por nossa causa, mas por causa de Cristo. Porque nós, igualmente a Saul, abandonamos a vontade do Senhor, igualmente a Saul, nós ouvimos a voz de Deus e a ignoramos, nós esquecemos os sermões, nós esquecemos a forma como o Senhor nos orienta, nós esquecemos a vontade do Senhor em fazer isso para a nossa vida, mas a graça do Senhor de novo nos conclama hoje a dizer: escute de novo a minha voz, porque o Senhor insistentemente fala conosco por causa de Cristo abandonado na cruz. Por causa da cruz de Cristo, Ele te dá uma chance de você de novo ouvir dizendo: pare de me ignorar. Pare de ignorar quando eu falo com você. Aprenda de uma vez por todas que todos os seus pecados foram colocados sobre a cruz do Calvário, mas que você precisa abandoná-los hoje, que você não pode achar que está imune a qualquer tipo de pecado, porque o mesmo pecado que Saul correu atrás para destruir foi o pecado que ele foi atrás quando abandonou o Senhor. Não ache que você não pode cometer nenhum pecado, porque o pecado que você aponta o dedo do irmão hoje dizendo que ele praticou, pode ser o pecado que você esteja praticando caso você abandone o Senhor. Mas o Senhor hoje te dá o privilégio de saber que não importa quão grande seja o seu pecado, mesmo que ele seja vermelho como a escarlate, pelo sangue de Jesus Cristo você pode se tornar branco como a neve. Ele perdoa todos os seus pecados, e você está habilitado pelo Espírito Santo a fugir desses pecados, porque o Senhor te dá as condições em Cristo de abandonar o pecado. Além disso, meu querido, Ele derrama graça sobre você. Você não merece, eu não mereço, nenhum de nós merecemos, mas por causa da cruz de Cristo, Ele tira de você a culpa do pecado produzido por Satanás. Ele tira de você a acusação, te garantindo que você não é alguém sem esperança, mas que você tem a esperança que Ele te dá é uma esperança gloriosa, de que os seus pecados são perdoados nele, desde que você se arrependa e o confesse. Ele não fica como Satanás apontando o seu pecado para que você entre em desespero. O Espírito Santo aponta o seu pecado para que você se arrependa, confesse e deixe, para que você tenha esperança. Por causa da cruz do Calvário, de Cristo abandonado na cruz,
Você pode confessar o seu pecado hoje, na certeza de que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é como Satanás, é muito diferente. Ele mostra o nosso pecado para que a gente se arrependa e deixe. Confesse seu pecado ao Senhor. Então o ciclo de medo, pecado e morte é quebrado. Não por você, mas é quebrado por aquele que foi abandonado na cruz, mas venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você não ficássemos mais enfrentando o medo, porque ele disse: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para que eu e você não nos enfiemos no pecado, porque ele disse que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Para que você não entre num ciclo de desespero, mas para que você tenha a esperança gloriosa da vida eterna. Mas não ignore os avisos do Senhor. Não ignore a voz do Senhor. Esse é o nosso desafio hoje, meus irmãos. Em primeiro lugar, não ignorar a voz do Senhor. Porque quando ignoramos a voz do Senhor, corremos um risco imenso de trilhando o caminho, a vida, do jeito que a gente quer, sem querer a Deus. Quando invocarmos o Senhor, seja tarde demais. E aqueles que são abandonados pelo Senhor entram numa situação de medo, porque tem Deus como inimigo, praticam os piores pecados contra Deus e entram no desespero, porque não terão o Senhor como seu Salvador. Por isso, não ignore quando Deus falar contigo. Não ignore a Escritura, meu irmão. Não ignore a pregação. Mas dê ouvidos ao Senhor. Porque o Deus que te ama, morreu na cruz para te salvar, Ele te dá a certeza hoje de que você não precisa ter medo da morte. Porque quem crê nele passou da morte para a vida. Que você não será abandonado, Ele vai estar contigo sempre. Que todos os seus pecados podem ser apresentados a Ele em confissão. Ele te garante o perdão e te dá a esperança da vida eterna. Então, aproprie-se da palavra do Senhor e erga-se em confissão para que você possa receber dele o perdão. Qual é a pior coisa que pode acontecer com alguém? É ser abandonado por Deus. Qual foi a melhor coisa que nos aconteceu? Nós somos adotados por Ele. Nós somos recebidos por Ele. E estaremos sempre com Ele. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, porque da mesma forma como Saul, por diversas vezes, meu Deus, nós não damos ouvido à Tua voz. Fazemos aquilo que a gente acha certo. Corremos um risco enorme de, abandonando o Senhor, não encontrarmos o Senhor no dia que clamarmos pelo nosso egoísmo, por causa da nossa miséria. E, Senhor, que triste é ver pessoas sendo abandonadas pelo Senhor. Nós vemos isso o tempo inteiro ao nosso redor. Homens e mulheres, Senhor, que entram num ciclo de medo, assustados, com razão, porque conseguiram a inimizade do Senhor. Se enfiam nos piores pecados, buscando orientação para a vida e ouvindo Satanás, ao invés de ouvir o Senhor. Se enfiam no ciclo de desespero e morte, porque ouvem as doutrinas de Satanás e não o Senhor. Meu Deus, muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos deu a certeza de que se nós ouvirmos a sua voz, ouvindo a sua pregação, a fé que nós possuímos no Senhor, nos dará a convicção de que o Senhor estará sempre ao nosso lado. Que na cruz do Calvário o Senhor morreu, enfrentou o abandono, não por causa de pecados que o Senhor tinha praticado, mas por causa do meu e do nosso pecado. Nós te agradecemos, porque o Senhor nos tira fora o medo, na certeza de que o Senhor nos ama, e que esse amor é suficiente para perdoar os nossos pecados, mesmo que eles sejam terríveis, se nós confessamos ao Senhor. E o Senhor nos dará ainda a esperança da vida eterna, não nos abandonando jamais. Obrigado por tão gloriosa esperança. Não permita, Senhor, que venhamos a desprezá-la. Guarda o nosso coração para continuarmos crendo no Senhor
e assim, Senhor, andarmos contigo toda a nossa vida. No nome santo de Jesus é que nós te rogamos isso. Amém.